Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Carini e o nosso Contraficast está no ar novamente. Você já está vendo aí as nossas participações aqui no nosso Contraficast na tela. A gente tem a Lília Milena, que é jornalista da Contraficute, vai ajudar a gente a fazer uma conversa com o Mauro Salles, que você também está vendo na tela. É o secretário de Saúde da Contraficute, e a gente vai falar sobre esse tema exatamente. Abril é o mês da saúde, o dia 7 foi Dia Mundial da Saúde, inclusive, e a partir dessa data a gente abre essa conversa sobre esse tema e especificamente sobre um tema que é muito urgente, que é a saúde mental no trabalho. Esse tema ele é muito mais forte ainda no setor financeiro, e eu já vou começar aqui dando alguns dados para a gente poder ilustrar a nossa conversa, só para a gente poder ter aqui em mente como é que é a realidade no setor financeiro. Segundo dados da plataforma Smart Lab, com base em dados do INSS, somente em 2024 foram registrados 168.700 afastamentos acidentários no país. Desse total, 2,81%, quase 3%, foram entre bancários. Já os afastamentos previdenciários foram quase 2.200.000, 1,12%, aliás, foi no setor bancário, equivale a 24.079 ocorrências, e o que mais chama a atenção não são apenas os números, mas o tipo de adoecimento, que são as doenças mentais e comportamentais. Elas já são a principal causa de afastamento entre bancários. A gente está falando do ano de 2024, esses números representam 55,9% dos afastamentos acidentários na categoria, o adoecimento mental, e 51,8% do total de afastamentos previdenciários. E aí a gente tem mais dados aqui, a situação é mais crítica nos bancos múltiplos, com carteira comercial. Eles ocupam a primeira posição entre os afastamentos acidentários por saúde mental, são quase 2.000 registros, e a quinta colocação entre os afastamentos previdenciários pelo mesmo motivo, com 8.345 ocorrências. São números de 2024, daqui a pouco eu vou perguntar para o Mauro se a gente já tem números mais atualizados, mas ainda assim é uma situação muito alarmante. Portanto, hoje a gente vai falar, a Lília Milena, a gente vai conversar aqui com o Mauro Salles sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre saúde mental e sobre os riscos psicossociais. Também para a gente poder ilustrar, a norma regulamentadora 01, que traz mudanças, que aliás, ela fala sobre os riscos no trabalho, ela traz desde o ano passado, desde maio do ano passado, entrou em vigência um texto específico que fala sobre riscos psicossociais. A vigência mesmo dessas novas regras começa a partir de maio desse ano, e a gente vai falar sobre tudo isso. Então, sejam bem-vindos, Lília Milena, Mauro Salles, a esse nosso Contraficast, as suas boas-vindas iniciais aqui. Eu já falei demais também aqui, Lília, a gente já combinado de falar rápido, mas eu já fui demais aqui. Dê suas boas-vindas aqui também ao Mauro Salles. Vamos receber essa grande que sempre dá aulas para a gente sobre o tema. Perfeito. Eu acho que a gente já pode começar direto para a primeira pergunta, né, com o Mauro Salles, né? Vamos lá, então, vamos lá. Mauro, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação aqui. Só para você que está em casa ter uma ideia, enfim, eu estou olhando para o lado aqui porque meu monitor está aqui, então estou conversando com eles aqui do lado, tá? Mauro, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: se o trabalho adoece, por que na prática a saúde mental ela ainda é tratada como um problema individual e não como uma responsabilidade das empresas? E aí a gente diz ainda nessa pergunta, né? A gente aborda ainda nessa pergunta, os modelos de gestão precisam ser responsabilizados pelo adoecimento mental, aquilo que acontece com os trabalhadores? Bem, eu agradeço o convite, né? Acho que um tema sempre instigante para a gente conversar, que é a saúde dos trabalhadores, né? Que às vezes é uma busca de ser invisibilizado, desculpe. Uhum. Mas assim, eu acho que os dados que tu apresentaste, já demonstra a gravidade da situação, né? Existem outras pesquisas que fazem o nexo,
de todos esses dados de afastamento, de adoecimento, especialmente adoecimento mental, com a gestão das empresas. Tem inúmeras pesquisas nesse sentido, né? É inegável que há uma íntima relação entre esses adoecimentos com, né, o modo como as empresas organizam o trabalho, né? E os trabalhadores têm que se submeter a esse modelo, né? Então, isso é uma questão essencial. O difícil, né, por que a gente não consegue reverter isso? Porque os dados estão crescendo ano a ano, né? Nós temos um problema as informações no Brasil de dados são muito precárias, né? Mas mesmo esses dados precários e subnotificados já mostra a gravidade do problema. A questão que se coloca é que as empresas, né, que são responsáveis pela gestão, né, mesmo contrariando, não existe uma fiscalização efetiva, não existe a imposição de que os trabalhadores façam, né, exerçam fiscalização, né? Portanto, as empresas, né, fazem o que querem hoje no Brasil, né? E sem uma fiscalização efetiva, né? Porque o Ministério do Trabalho tem poucos fiscais, não fiscaliza, né? Nós temos um problema estrutural na relação do seu trabalhador no Estado, porque cada um por si é meio esquizofrênico, né? O Ministério da Previdência de um lado, o Ministério do Trabalho do outro, o Sistema Único de Saúde do outro. Deveria haver uma integração dos órgãos, né? Infelizmente isso não ocorre. Então, o que está em jogo é a autossuficiência das empresas, as empresas que são responsáveis pela gestão e ninguém bota o dedo na ferida. Essa é a grande questão do problema. E aí nós vamos discutir a esperança que se colocou com a tal da NR1, né? Ela traz avanços, mas pode trazer inúmeras armadilhas para os trabalhadores que a gente vai conversar durante esse programa. Maravilha, muito bem. Lilian, quer fazer alguma consideração já a respeito desse nosso início de conversa, Lilian? Eu acho que vamos aproveitar o gancho, porque agora ele colocou uma pulga atrás da nossa orelha, né? A gente vê aí a questão da NR1, que deveria ter sido implementada lá no ano passado, daí houve aí um atraso. A previsão é que passe, né, a vigorar a partir de maio. Mas então, quais que são esses pontos que... Você podia fazer, então, um resumo dos pontos que são positivos, dos avanços que essa norma regulamentadora, muito obrigada. Essa norma regulamentadora trouxe para os trabalhadores, porém, quais que são os problemas aí que agora eu imagino que o movimento sindical deve aí entrar junto para a gente ter, de fato, um avanço nessa questão da saúde mental? Olha, normas regulamentadoras existem inúmeras normas, né? A legislação brasileira é muito boa, inclusive, nessa área. O problema é que as empresas não cumprem, os bancos não cumprem, né, as normas. Nós tentamos fazer um debate com a FENABAN sobre a questão da NR17. A norma regulamentadora número 17 já previa que deve haver um gerenciamento de todos os riscos, inclusive o psicossocial. Se são todos os riscos, o risco psicossocial deveria estar dentro dessa cobertura legal. Infelizmente, a FENABAN nunca topou fazer isso, né? Agora entrou a nova NR1 e os bancos estão querendo fazer o debate, o que nos deixa com as barbas de molho, né? Por que eles querem fazer esse debate agora? Então, essa norma, né, foi instituída em 2020, se não me engano, né? Mas houve uma série de adiamentos para entrada em vigor, né? Era para entrar em vigor em maio de 2025, por pressão empresarial, foi adiado para maio de 2026, agora, esse ano. E a gente vê algumas notícias do próprio ministro dizendo, pode ser que seja adiado, tal. A pressão continua para que haja o adiamento, né? Então, mas de toda maneira, né, é importante fazer esse debate. Eu acho que nunca é demais termos normas que coloquem isso, coloquem obrigações para as empresas, né? Todavia, então, eu acho que o avanço dessa norma é que foi claramente colocada a questão da necessidade de gerenciar e prevenir o risco psicossocial. O que é o risco psicossocial? São fatores da organização do trabalho, da gestão do trabalho, que pode causar sofrimento e adoecimento mental nos trabalhadores. Em resumo, é isso, né?
E esses fatores são inúmeros, as metas abusivas, por exemplo, a vigilância algorítmica, a vigilância permanente, isso são todos exemplos de riscos psicossociais que devem ser avaliados, né? Mas nos preocupa-se algumas armadilhas que nós precisamos evitar com a adoção dessas normas. Primeiro, que haja só uma participação simbólica dos trabalhadores. Não é possível fazer prevenção em saúde trabalhadora sem a participação dos trabalhadores, né? E tanto os trabalhadores no dia a dia do local de trabalho, como sua representação sindical. Então, é uma luta que não está muito clara na norma, não está lá expresso isso. Ela permeia o assunto, né? Ou que seja o foco só na consequência, por exemplo, tem um número de afastamento, quais são as medidas? Ou medicar as pessoas, dar o remedinho e não ataca as causas, né? Vai lá, tu tá lá com nível de estresse, um burnout, dá um ansiolítico pro cara e continua trabalhando e não vai nas causas. Por que ele está ansioso? Por que ele está depressivo? Né? Não só esses trabalhadores, o conjunto dos trabalhadores, não é um problema individual, isso é outro problema. Outra armadilha que nós precisamos evitar é a falta de transparência. Nós tentamos com a FENABAN que eles nos forneçam os dados do afastamento. Né? Eles têm todos os dados epidemiológicos, dados estatísticos de afastamento, quais tipos de doença. Eles não nos fornecem, de jeito nenhum. Né? Então, se não tiver esses dados, como é que a gente vai participar, como é que a gente vai fiscalizar, como é que a gente vai ajudar no processo, né? O debate que a gente tem aí também é criar canais de denúncias, por exemplo, que não sejam efetivos. Digamos assim, falsos canais de denúncias, que denuncia, mas nada acontece, né? Então, são algumas questões que a gente precisa evitar. Mas, acima de tudo, a autonomia excessiva das empresas, né? Então, a gestão da norma está a cargo das empresas, né? Através de autodeclaração, de documentos, etc., de avaliações, a empresa se autodeclara. Então, nos preocupa muito quem é que vai fazer prova contra si mesmo, né? Pode correr a galinha cuidando do galinheiro, sem a participação dos trabalhadores. Então, tudo isso nos preocupa muito e é tema que a gente está pautando junto à FENABAN. Há uma perspectiva de, agora em maio, dia 14 de maio, se não for mudada a data, uma reunião, uma mesa de negociação com a FENABAN para tratar desse assunto. Mauro, você disse um ponto importante aí, que parece assim, a gente fica imaginando que essa é uma norma regulamentadora, mas, na verdade, essa nova inclusão que passa a valer, que era para valer ano passado, pode valer agora a partir de maio, pode ser adiada ainda, ela ainda precisa, vamos dizer, de uma outra regulamentação, que é justamente definir os parâmetros, né, que vão indicar como as empresas devem evitar o adoecimento. E aí eu quero puxar para um material que está sendo lançado agora pela Contraficult, que é a cartilha, que foi especialmente preparada para poder identificar, tem o objetivo de alertar os trabalhadores, de orientar, de informar os trabalhadores a respeito dos riscos psicossociais, que são vários, né? Eu estava aqui, inclusive, fazendo uma reflexão, porque geralmente quando a gente fala sobre risco psicossocial, adoecimento mental, já logo vem o assédio moral na cabeça, vem o assédio sexual e tudo, mas é um conjunto de coisas que precisam ser colocadas nesse balaio todo aí para poder fazer com que os trabalhadores sejam protegidos. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, e depois eu quero que a Lilian também participe dessa conversa, que ela também participa bastante das negociações e tudo. A primeira parte da pergunta é o seguinte, o que traz essa cartilha? Essa cartilha, por exemplo, ela cita medidas como sala de descompressão, como algumas medidas a serem tomadas pelos bancos, e aí eu pergunto para você, se na hora que você fala sobre dar um ansiolítico, um Rivotril, um clonazepam para o bancário, para a bancária, é uma dessas, vamos dizer, soluções inventadas pelos bancos, né? O que traz a cartilha? E a segunda parte da pergunta, que aí eu quero que a Lilian também comente depois, é que o movimento sindical, independente da norma regulamentadora número 01,
O movimento sindical bancário, ao longo do tempo, tem atuado firmemente para coibir os casos, ou para resolver, ou para cobrar dos bancos que não adoeçam seus trabalhadores, né, Mauro? Não, sim. O que eu quero deixar claro, assim, a cartilha aborda algumas questões que eu falei, mas, acima de tudo, é para o pessoal entender, por exemplo, o que é um fator de risco, o que é um risco, né? O que são riscos psicossociais, né? E quais as medidas, como é que devemos fazer um gerenciamento de risco efetivo, né? Tem que ter participação dos trabalhadores, etc. Então, é uma cartilha bastante que aborda né, a NR1 baseado na visão dos trabalhadores, né? Então, ela trata bastante nesse sentido, né? Agora, é importante salientar que o que é a NR1, só para explicar rapidamente. Então, ele obriga que haja o gerenciamento de riscos ocupacionais. O que é o GRO? É um sistema que obriga a empresa a identificar, avaliar, controlar continuamente os riscos, né, para prevenir o adoecimento, né? E também tem o tal do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O que é o PGR? É o documento que reúne os riscos identificados, né, e define as medidas que a empresa deve adotar para preveni-los. Então, imagina, o risco é virar um troço cartorial, burocrático, né, que é um monte de documento que vai ser feito, né, que é exigido, né, e que não haja participação dos trabalhadores, isso nos preocupa, né? Então, a cartilha tenta apontar os caminhos, como um PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco, ou Programa de Riscos Ocupacionais, como é que deve ser feito na nossa ótica, para que seja efetivo, né? Que não seja somente, né, para a fiscalização lá, apresentar, eventual fiscalização, apresentar uma série de documentos e não muda a realidade do local de trabalho, né? Até porque, como eu falei, existe a norma regulamentadora número 17, que já prevê isso, muito disso, né? E as empresas não cumprem a norma. Os bancos, inclusive, foram condenados já inúmeras vezes por descumprir a NR17, né? Então, é mais uma norma, né? Esperamos que seja positiva, mas a gente tem muita desconfiança, né? Se não houver uma verdadeira fiscalização, se as empresas, especialmente os bancos, não ouvirem os trabalhadores, sua representação vai ser mais uma coisa para homologar, né, o que é feito no dia a dia. A nossa preocupação é, daqui a pouco, homologar, né, a gestão que tem adoecido, né? Homologar, né? Porque né, eu acho que uma questão que é importante abordar é que não é uma abordagem individual do problema, é a abordagem coletiva, da gestão do coletivo dos trabalhadores e a organização do trabalho feita pelas empresas, né? Mas os bancos, por exemplo, como é que eles reagem? Eles tratam o adoecimento como algo multifatorial, né? Não tratam, não é a gestão, pode ser, tu tem um problema mental, é problema que tu tem lá na família, ou tu está endividado, tem problema em casa, e tentam desviar da questão central, que é a organização do trabalho e a gestão, né? Então, eles tentam invisibilizar a gestão como causa, acabam individualizando o problema, né? Isso é uma estratégia de tirar a sua responsabilidade do problema, né? Então, daí eles negam o nexo causal, tem dificuldade de emissão de CAT, perseguem os adoecidos, né? Então, e falta efetiva prevenção. Outra linha que tem que ser combatida, que pode ser legitimada se não for bem tratado o assunto, é a tal da linha dos cuidados, né? Tu adoeceu, tu vai cuidar o indivíduo, né? É foco do indivíduo, não no trabalho, né? Substituir, né? Medicaliza os trabalhadores, cria aqueles monte de programas de exercícios, de yoga, de não sei o quê, né? Então, ele acaba, né, tratando a forma individualmente, como se o trabalhador fosse o problema e o banco vai fazer lá né, medidas para que a pessoa possa suportar o adoecimento. Então, essas duas linhas é que os bancos estão tratando, inclusive em negociações. É uma lógica que a gente
tem que combater, porque ela é uma lógica que não previne nada, pelo contrário, legitima, né, o adoecimento e a gestão, né? Então, isso eu acho que é um tema muito importante, que a cartilha tenta abordar isso, né? Chama atenção que também a Fundacentro fez uma cartilha, o próprio Ministério do Trabalho sobre o assunto. Então, tem bastante instrumentos e bastante informação para poder tratar do assunto. Agora, o resto é luta política, né? Porque a gente sabe que as empresas vão tentar driblar o problema, né? Vão tentar desviar que o foco seja a gestão, né? Então, é essa queda de braço que se trata. E aí a NRU pode ser um auxílio para isso, como também pode ser uma ajuda para as empresas homologar a sua gestão perversa. Eu posso... teve um momento, Mauro, que você deixou claro que um dos grandes embates que a gente vê na mesa de negociação são as empresas sempre evitando colocar o tipo de gestão, né, como responsável pela doença mental, colocando que são múltiplos fatores e tal. E a gente foi vendo, acompanhando as mesas de negociação, que o movimento sindical, ao mesmo tempo, se muniu de muita pesquisa, de muito trabalho, de muita campanha, né, para sempre referendar, né, a tese, né, de que, sim, o ambiente de trabalho, ele impacta na vida da pessoa que passa a maior parte do seu dia ali, né, no trabalho, aí, sob pressão, enfim, sobre condições, às vezes com medo de ser mandada embora também, é um fator que pode levar a pessoa a ficar ansiosa, né, e tudo mais. E daí, eu queria que você contasse para nós, rapidamente, como que foi que a categoria bancária conseguiu, depois de muitos anos, que os bancos aceitassem incluir na Convenção Coletiva de Trabalho o termo assédio moral. Como que foi essa luta? Você consegue resumir um pouco para a gente? Não, assim, eu acho que é importante ver o histórico, né? Por exemplo, né, a Lerdort, a gente começou a luta para a caracterização da Lerdort como a relação do trabalho com as tendinites, tenossinovites, na década de 80 e tal, uma luta, e os bancos, empresas e os bancos especialmente, negavam que tivesse relação com o trabalho, né? Uma luta longa que a gente conseguiu, né, com debate na sociedade, etc. Inclusive tem legislações hoje isso está claro e não tem problema a realização do nexo. O assédio moral é a mesma coisa. Nós estamos há muito tempo discutindo assédio moral com os bancos e eles não querem saber de debater, porque eles sempre negaram o problema, né? Mas a luta da sociedade, não só dos bancários, mas do movimento social e dos trabalhadores, hoje é caracterizado, o próprio judiciário reconhece em muitas situações, né, a relação do trabalho com, né, o adoecimento gerado pelo assédio moral organizacional, né? Então, só que os bancos sempre negavam fazer esse debate, até que na última acordo a gente conseguiu, porque como é que eles tratavam? Tinha uma cláusula de conflitos do trabalho, né? O que é o conceito de conflitos? É que o problema não é a gestão, o problema é o conflito entre duas pessoas, interpessoal, né? É assim que eles tratavam, individualizando. Teve um problema, o chefe assediou, o problema entre o chefe, eles demitiam o chefe, né? E aí, só que não mudava o problema, né? Continuava, porque muitas vezes o gestor é vítima do processo também, porque ele é impelido a fazer a pressão aos trabalhadores para cumprir a tal das metas, né? Então, a gente conseguiu mudar a cláusula, né? Eles reconheceram, isso foi um avanço grande, né? Porque a cláusula agora combate à violência, aliás, o assédio moral, assédio sexual e outras violências no trabalho. E outras formas de violência no trabalho, exatamente. Por exemplo, o racismo, né, a violência contra a mulher, tudo isso aí está colocado. Isso aí foi um avanço, né? A nossa luta agora é que, no caso, nessa cláusula também tem um canal de denúncia. Então, nós estamos na luta porque esse canal de denúncia seja efetivo, né? Por exemplo, nós queremos que o movimento sindical possa participar da apuração. A gente não conseguiu isso, que daí fica na mão do banco, né? Mas, de toda maneira, não dá para dizer que não foi um avanço, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção, além dessa cláusula, nós tivemos um problema no Itaú,
né, sobre a demissão de vários colegas ali por uma intromissão do banco na vida pessoal dos trabalhadores, né, utilizando a tecnologia, algoritmos para vigiar as pessoas e demitir um monte de gente. E é um debate que a gente vem fazendo há um tempo também, que é o tal do assédio algoritmo. Os bancos hoje, isso é preocupante, né? Então, eles usam algoritmos, né, para fazer uma vigilância permanente, né? Hoje, o chefe é algoritmo, muitas vezes, porque eles fazem avaliação de ranking, né, fazem cobrança, o algoritmo, o computador lá, chega no teu celular ou na tua telinha ali, a cobrança, o sistema de avaliação é tudo, muitas vezes, informatizado, muitas vezes sem passar por um fator humano, sem o humano para homologar isso, né? Então, o Itaú, inclusive, tem o Will Connect, que é um sistema lá que está no smartphone de todos os colegas, que tem geolocalização para controlar onde tu está mesmo fora do trabalho. Então, isso, imagina, isso é um fator de risco psicossocial enorme, né? Gera uma paranoia, gera um nível de tensão permanente, e a gente, no Itaú, conseguiu, né, uma cláusula para tentar inibir esse tipo de postura, né? Então, acho que também é importante que a gente está... E agora, dia 16 de abril, nós teremos uma mesa de negociação com a FENABAN para tratar desse assunto também, né? Uhum. Então, são questões que não, como dizer assim, não basta a norma regulamentadora, eu acho que também tem o processo negocial, mas, acima de tudo, a luta política, né? E é denunciar as medidas dos bancos, né? Porque não é possível né, aceitar passivamente, porque eles estão adoecendo e manda para o INSS, a sociedade que tem que suportar a ganância dos bancos muitas vezes. Então, são várias frentes que nós temos. Temos a frente institucional, legal, a frente negocial, a frente de organizar os trabalhadores e a frente social, que é denunciar esse problema. Né? Então, eu acho que, com todas as dificuldades, o movimento sindical bancário, que é muito organizado, e avançamos, inclusive, na priorização desse tema, por parte do Comando Nacional, por parte da direção da Contraf, a gente tem conseguido avanços, mas os avanços precisam ser fiscalizados, porque essa é a luta eterna, né? Fiscalizar que, de fato, não fique só no papel, né? Que o dia a dia laboral seja mais humano, seja menos adoecedor. Desculpa, André, eu não sei se você ia para os encaminhamentos, mas eu acho que também faltou um pouco falar, Mauro, e eu acredito que seria muito importante falar sobre o que é o programa permanente, né? A campanha permanente Menos Metas, Mais Saúde, né? E mediante essa campanha, o que vocês conseguiram em relação não só à conquista para a categoria bancária na SST, mas em relação a levar o tema, a fortalecer esse tema para a sociedade, né? Inclusive, também falar um pouco sobre a participação da categoria, levando esse tema também para o Congresso Nacional. Ou seja, tem uma luta, né? O movimento sindical, pelo que a gente vai entendendo dos bancários, ele não foca apenas na mesa de negociação. Como você acabou de falar, ele vai tentando entrar em várias frentes, inclusive na sociedade, e levar esse tema para o Congresso Nacional, acaba ampliando esse debate até para que outras categorias também fortaleçam, né, o debate, a superação desses desafios. Não, é bem por aí, porque a gente fez uma campanha, é uma campanha permanente que tenta, primeiro, organizar, conscientizar os trabalhadores, né? Que muitas vezes os colegas, né, passam por dificuldade, estão sofrendo e muitas vezes não fazem a ligação com o trabalho, né? E até para o tratamento de saúde mental, vai no psiquiatra ali para saber o que né, os motivos que te deixam ansioso ou deprimido, tu tem que ir nas causas. E se o trabalhador não tem a noção do que está fazendo ele sofrer, então é mais difícil a superação. Então, trabalhar com os colegas, a gente fez inúmeros atos e manifestações, né? Então, no sentido de dar visibilidade ao problema, tanto internamente entre os bancários, como para a sociedade. Fizemos já várias audiências públicas, né, no Senado, na Câmara Federal, né, tivemos no Ministério da Previdência, inclusive no Ministério do Trabalho, criou-se um grupo de trabalho para fiscalizar os bancos, né, tem lá um grupo
específico para fazer isso, né? Fizemos denúncias, etc. Né? Então, audiências públicas também em assembleias estaduais. Né? Então, eu acho que está muito efetivo isso, porque a gente sabe que se não tiver uma pressão social, não basta, né, somente os trabalhadores ali na mesa de negociação, mas a negociação tem seus limites. Tem que ter uma pressão social. E não há dúvida que a gente sente... Nós tivemos uma audiência no Senado lá, que foi o Adalto, que é o coordenador da mesa de negociação pelos bancos, e ele mudou a postura na negociação subsequente, né? Porque houve uma pressão grande ali que ele ficou sem resposta para a senadora, para os senadores, para os representantes do Ministério do Trabalho que estavam lá, representantes do Ministério Público, etc, etc. Então, essa campanha, na realidade, são várias iniciativas que se intercalam, né? Que é organizar a categoria, negociar, dar visibilidade social, denunciar, né? É uma forma de resistir e de também podermos avançar. Muito bem, Mauro, eu queria voltar um pouquinho só naquela... Estou ouvindo a sua fala aí, a gente fica vendo várias, vamos dizer, narrativas, né, de videozinhos pequenos em Instagram, em redes sociais e etc. E me chamou a atenção, e aqui é o que eu já quero deixar já de antemão, que isso não se reflete na verdade, e é isso que a gente vai conversar, mas eu vi um negócio que é interessante que me chamou a atenção, tem uma, acho que ela é advogada, enfim, ela diz que para as empresas, no caso que a gente está falando dos bancos, é muito mais interessante você perder um bom funcionário, ainda que o funcionário seja o gestor, que também é vítima do sistema, como você disse, do que mudar o seu sistema de gerenciamento, porque isso pode significar para o banco uma mudança total na estrutura e um reconhecimento de falha, né, nesse sistema. Acontece um pouco isso, ou isso é uma narrativa, mais uma vez, que a gente tem que descartar de internet, o Mauro? Não, a vida real é essa, né? Porque nós avançamos na Lerdorte, avançamos na sede moral, agora na gestão é coisa difícil que os bancos fogem que nem o diabo da cruz de fazer o debate da gestão, né? Especialmente quando a gente trata das metas abusivas, e eles insistem que as metas não têm nada a ver com a gestão. Então, imagina, o que a meta tem a ver com o quê, então, né? E o adoecimento, muitas vezes, eles tentam individualizar o problema. Mas, de fato, essa é a questão. Se a gente não conseguir influir, enquadrar as empresas e os bancos especial na sua gestão, que é a que está adoecendo, não tem eficácia nenhuma. E eles, de fato, demitem. Como eu disse, dou exemplos, inúmeros exemplos que a gente denuncia um colega, lá, um gestor assediador, o banco vai, não tem problema, se comprovou que tem problemas, ele demite o cara, mas não muda a situação do local de trabalho, né? Temos inúmeros exemplos disso, né? Então, né, agora a nossa cruzada, digamos assim, entre aspas, é o debate das metas abusivas, né? Que os bancos, primeiro, não queriam saber de debater isso, hoje, pelo menos, estão debatendo. E nós temos inúmeras propostas para conter essa sanha aí desse problema das metas, né? Então, se não... E a própria NR1, a norma regulamento 17, coloca a necessidade, né? Que norma do regulamento são lei, né? Então, o que diz a NR17? Que a organização do trabalho, a gestão, como é que se organiza o trabalho, deve levar em conta, né, deve submeter às condições psicofisiológicas do trabalhador, né? Portanto, tem que levar em conta, tu não pode impor questões que afetem as condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Está ali na NR17. O que é um programa de metas? Está contrariando a NR17, porque os trabalhadores que têm que submeter a um programa de metas, a organização do trabalho. É o trabalhador que tem que ir lá bater as metas, tem que sujeitar toda a organização, isso que tem adoecido. Então, estou contrariando uma norma, né? É um exemplo concreto disso. Só que aí, quem é que mexe nesse vespeiro, né? Por isso que eu acho que essa questão da visibilidade que nós queremos debater, eu acho que essa cartilha que a gente está elaborando, e nesse segundo momento, que a vigência vai ser em maio, se o nosso ministro
não vacilar, né? Vai ser em maio, mas ela já está vigindo. Em maio, a fiscalização que vai operar o processo de fiscalização da norma. Então, nós vamos fazer pressão no Ministério do Trabalho que fiscalize efetivamente. Né? Nós queremos que haja uma fiscalização, nós queremos participar disso, nós queremos acompanhar isso. Né? Porque o começo do programa foi colocado aqui a gravidade do problema, as pessoas estão adoecendo. Né? É um desespero, a gente que atende os trabalhadores no dia a dia dos sindicatos, cara, é desesperador. O nível de suicídio e tentativa de suicídio, ideação suicídio na categoria é enorme. Não são casos isolados. Né? E aí a sociedade, o Estado vai ficar de costas para isso, simplesmente para proteger a economia, proteger as empresas, proteger os bancos. Né? Não pode. Né? É possível ter lucro com uma gestão humana. É possível, não é impossível. Né? A gente prova que é possível, quiser, a gente prova. Mas tem que aceitar fazer o debate da gestão. E não fugir, botar debaixo do tapete, querer fazer o processo de individualização do problema. Porque o problema é o bancário, o problema não é a gestão, a forma como organizar o trabalho. Então, essa é a nossa cruzada e queremos fazer isso nesse ano. E, acima de tudo, queremos que isso seja a pauta prioritária na campanha nacional desse ano. Nós precisamos avançar em cláusulas que protejam os trabalhadores da gestão assediadora dos bancos. Uhum. Maravilha. A Lília, não sei se ela tem alguma coisa a colocar. Eu queria fechar aqui o podcast depois, e se você não tiver mais uma pergunta a fazer, fazer uma efeméride agora, né? Assim, o mês de abril é o mês internacional da saúde, mês mundial da saúde, dia 7 de abril, como eu disse no começo desse podcast, é o Dia Mundial da Saúde. Foi criado pela OMS lá em 1948, 1950, se eu não estou enganado, foi por um decreto, inclusive, coincide com a data da criação da OMS. É uma data criada para dar visibilidade justamente enfim, as lutas, né, pela saúde, enfim, a atenção que tem que se dar pela saúde em nível geral, vamos dizer, tá? A gente está falando aqui sobre saúde do trabalhador, bancário em especial, mas o Dia Mundial da Saúde, ele engloba tudo. No Brasil, a gente tem, inclusive, como uma das estrelas principais, o nosso Sistema Único de Saúde, que é um sistema que é referência para o mundo todo, né? Então, o dia 7 é o Dia Mundial da Saúde. Dia 28 de abril também é o Dia Mundial em memória dos acidentes, dos trabalhadores que são vítimas de acidentes de trabalho. Enfim, são essas datas que fazem do mês um mês que se dá visibilidade especial à saúde. Quando a gente fala em saúde no geral, fala aqui em saúde no geral, né? Porque, enfim, são vários os aspectos, mas a gente não deixa, claro, de falar sobre classe trabalhadora, que a maioria trabalhadora é brasileiro é trabalhador, né? É o povo que mais utiliza, inclusive, o Sistema Único de Saúde, né? Um dos segmentos onde mais a gente pode identificar o uso do SUS é a classe trabalhadora, apesar do SUS ser muito mais do que isso. Mas eu queria que você falasse sobre esse mês, fazer uma efeméride mesmo aqui, Mauro, falar sobre o mês mundial da saúde. A gente chama que é o Abril Verde, né? Que é o mês da saúde, porque tem essas duas datas que buscam dar visibilidade a um problema que, infelizmente, né, não tem a visibilidade necessária. A gente vê campanhas do governo, né, contra né, sarampo, a própria Covid, enfim, tem inúmeras doenças que merecem uma atenção, nada mais justo. Todavia, a questão do acidente de trabalho e doença que muitas vezes mata e adoece mais do que muitas viroses e doenças aí coletivas, não tem a mesma visibilidade. Por quê? Porque não é um vírus. Trata-se da gestão da empresa, né? São as relações de trabalho que geram esse adoecimento, e aí não tem a visibilidade necessária. Portanto, esse mês de abril, a gente busca, né, buscar essa visibilidade. Inclusive, vai ter uma audiência pública já agora
na semana que vem, no dia 14, na Câmara Federal, sobre um debate do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O que seria isso? Que haja a integração de todos os ministérios, não só o Ministério da Saúde, não só o Ministério do Trabalho e da Previdência, que tenha mais a ver com a saúde do trabalhador, etc., mas que os vários ministérios entram, como é o programa Fome Zero, né? Que tem todo um... Por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio, o que teria a ver com isso? Uma máquina que vai ser comprada, né, que vai ser financiada pelo Estado, tem que ter as condições de segurança, enfim, né? A segurança alimentar tem a ver com saúde, enfim. Então, a gente busca que haja uma política de Estado, que não tem hoje, na questão da saúde do trabalhador, né? Então, e esse mês eu acho que é um mês importante para dar essa visibilidade, mas saliento, é como todas as campanhas, não pode ficar em abril, né? Nós, esse ano, até final das negociações, todo dia vai ser abril, todo mês vai ser abril, né? E para fazer um fecho aí sobre a questão da norma regulamentadora, né, das normas, que é um dos temas, salientar que, na nossa opinião, é uma conquista parcial, né? Porque há uma disputa política concreta que está em andamento, que tem que ser feita, e que sem participação dos trabalhadores vai virar formalidade, né? Se houver a organização dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores, pode virar um instrumento de luta, né? E, acima de tudo, sem enfrentar a organização do trabalho, né, não há prevenção, né? Nós vamos ficar fazendo a gestão do adoecimento, que aí é enxugar gelo, né? Então, seria isso. Muito bem. Considerações finais, Lilian? Bom, é um debate muito importante, né? A gente vinha vindo aí com uma ansiedade, a NR1, quando vai ser implementada, se isso vai ser positivo ou negativo. O Mauro, ele aí abriu, né, um cenário mostrando que é uma luta contínua, inclusive de riscos, ao mesmo tempo que traz pontos positivos, traz riscos. Também ele lembra, né, que já existe uma norma regulamentadora, a NR17, né, que também é muito importante, que também também é um instrumento aí já vigente de combate a todo tipo de forma de violência decorrente da questão do trabalho, né? Me corrija se eu estiver errada. E reforçou, né, que nós estamos em campanha nacional. Esse ano a categoria bancária entra em campanha nacional e que um dos pontos altos da campanha vai ser justamente a questão de combate ao adoecimento provocado pelo ambiente laboral, pelo ambiente do trabalho, né? E foi muito rica essa entrevista. Muito obrigada, Mauro. E eu passo para você, André e Mauro. Muito bem, a gente chega então ao final desse Contraficast com essas brilhantes falas aí, né? Tanto do Mauro Salles, nosso secretário de saúde da Contraficute, como da própria Lilian também, que fez um bom resumo agora do que a gente fez nessa conversa, e não fica outra coisa a não ser dizer que o trabalhador brasileiro, que ele quer ter paz e felicidade e não quer adoecer no trabalho. Então, eu queria agradecer demais a participação do Mauro Salles, da Lilian Milena, nesse Contraficast. Aliás, a participação não, né? A correalização, vamos dizer assim, né? Porque se a gente está fazendo esse trabalho todo mundo junto aqui. O Contraficast volta numa próxima edição. A gente tem muito tema para falar ainda nesse 2026. Quero agradecer mais uma vez aos dois e agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.